Fala galera, beleza? Aqui é o professor Carlos de Boa e hoje a nossa aula é sobre migrações. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Vamos nessa! Desde o surgimento do homem na Terra até a atualidade, os movimentos migratórios existem. Os seres humanos sempre migraram por algum motivo, em direções diversas. Algumas migrações são feitas de modo voluntário, em busca de melhores recursos de vida, ou poderão ocorrer de modo forçado, tendo que abandonar o lugar onde moram por algum fator natural adverso ou porque sofrem ameaças à própria vida. Essas ondas migratórias sempre tiveram uma enorme importância do ponto de vista geográfico, político, econômico e social. Embora o processo migratório tenha suas consequências e várias dimensões, no que se refere à inserção do novo lugar para o migrante. No decorrer do tempo, muitas ondas migratórias existiram nos continentes e regiões do mundo. Motivações ligadas à pobreza, crises econômicas, instabilidades políticas, catástrofes naturais, conflitos, perseguições e guerras. Definição: fluxos migratórios, movimento migratório ou migração. É o deslocamento da população de um lugar para outro, podendo ser definitivos ou temporários. Diversos motivos levam as pessoas a migrar: guerras, condições econômicas desfavoráveis, adversidades naturais, como climas extremamente frios ou quentes, atividade vulcânica intensa, entre outros. Os movimentos migratórios podem ser internos ou externos. Migrações externas. A migração externa, também denominada migração internacional, ocorre quando a população se desloca entre países. Há dois tipos de migração externa. Temos a imigração, ou seja, corresponde ao movimento de entrada das pessoas estrangeiras em um país. Elas são imigrantes nesse país. Temos também a emigração, ou seja, refere-se ao movimento de saída das pessoas de seu país de origem. Essas pessoas são emigrantes no seu país de origem. Migrações internas. A migração interna ocorre quando a população se desloca no interior de um país. Existem outros dois tipos de migração interna. Migração pendular, ou seja, movimento diário de vai e vem da população que desloca da periferia para o centro ou vice-versa. Temos também a transumância, deslocamento populacional que ocorre em certos períodos do ano. Imigrante. Considera-se como imigração o movimento de entrada com ânimo permanente ou temporário e com a intenção de trabalho ou residência de pessoas ou populações de uma determinada área de um país para outro ou de continente para outro. Emigrante. A emigração é o ato de deixar o local de origem com a intenção de se estabelecer em um país estranho. O indivíduo que se encontra nesta situação é denominado na sua pátria por emigrante. Migrante.
Migração é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico de forma temporária ou permanente, que desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. Refugiado é toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao mesmo, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos. É obrigado a deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outros países. Tipos de migrações. Interregional, entre diferentes regiões. 3,4 milhões de pessoas entre 1995 e 2000 no Brasil fizeram esse tipo de migração. Intrarregional, dentro de um mesmo estado ou entre estados de uma mesma região. 4,6 milhões de pessoas entre 2005 e 2010 no nosso país fizeram esse tipo de migração. Definitiva, a pessoa passa a residir no novo local. Temporária, o migrante fica apenas um tempo pré-determinado. Sazonais, o migrante se desloca em determinadas épocas do ano. Pendulares, a pessoa sai de sua cidade todos os dias para trabalhar ou estudar. Espontânea, a pessoa sai de sua cidade de origem por vontade própria. Forçada, o deslocamento ocorre por conta de guerras, conflitos ou outras condições adversas. Êxodo rural, saída da zona rural para zonas urbanas. Aqui nós temos as várias formas, os vários tipos de migrações. Exemplo, espaço. Nós temos as internas e externas. Temos também as formas de duração. Exemplo, definitivas e temporárias. Formas, nós temos as voluntárias e as forçadas. E por último, o controle. Temos legais e clandestinas. Causas de atração. Exemplo, melhores condições de vida e também maior oferta de emprego. Causas de repulsão. Exemplos, desastres naturais, conflitos políticos e ou religiosos e também a situação econômica ruim. Aqui nós temos gráficos mostrando números sobre a migração internacional. Ciclos migratórios internacionais. Primeiro ciclo ocorreu entre o século XV ao século XVII. Temos como exemplo os descobrimentos.
Segundo ciclo, século 17 ao 19. Exemplo, o movimento dos escravos. Terceiro ciclo, século 19 e início do século 20. Temos como exemplo, 70 milhões de europeus emigraram para a América, Austrália e África. Quarto ciclo, século 20 até a década de 1930. Temos como exemplo a diminuição devido às guerras e crises econômicas. Quinto ciclo, século 20 até a década de 1950. Exemplos: retomada modesta das migrações para a Europa e Estados Unidos, no período pós-guerra. Sexto ciclo, século 20 até a década de 1970. Temos como exemplo a interrupção no crescimento das migrações devido às sucessivas crises econômicas. Por exemplo, nós temos a crise do petróleo, a questão do desemprego, fechamento também das indústrias. Sétimo ciclo, século 20 até a década de 1990. Temos como exemplo movimentos migratórios retomados com o fim da União Soviética e também a retomada do crescimento econômico. Oitavo ciclo, século 21. Aqui nós temos como exemplo o aumento das migrações e também a questão do controle das fronteiras. Estão sendo feitas políticas públicas que dificultam a entrada e permanência do imigrante de forma ilegal no país receptor. Consequências das migrações internacionais. Nas áreas de expulsão populacional, temos como exemplo, primeiro, a questão da diminuição da população, diminuição da taxa de natalidade devido à escassez de população jovem e adultos, envelhecimento da população, diminuição da população ativa, entrada de divisas, ou seja, moeda estrangeira enviadas pelos emigrantes. Temos também a questão nas áreas de atração populacional. O aumento da população devido à entrada de imigrantes. Temos também o aumento da taxa de natalidade, consequência do elevado número de jovens e adultos. Rejuvenescimento da população, aumento da população ativa, possível aparecimento de bairros degradados, dificuldades de aceitação de novas culturas, línguas e costumes, e, por último, a questão da xenofobia. Vamos falar agora sobre as migrações no Brasil. No Brasil, a formação da população brasileira se deu no contato com os povos primitivos, indígenas de diversas tribos e a chegada do migrante europeu português, por volta do século XV, se estendendo no século XVI, os africanos, e meados do século XIX, outros europeus, e em meados do século XX, povos da Ásia. Considerando que esse processo migratório é historicamente extenso e até hoje o país tem suas ondas migratórias de pessoas de várias partes do mundo.
Caracterizar a população brasileira é bastante heterogênea, constituída por diversos grupos humanos. Há uma diversidade linguística e étnica cultural muito vasta, constituída por ameríndios, africanos, europeus e asiáticos. Para entender melhor os movimentos migratórios, é necessário compreender alguns conceitos básicos. Primeiro, a questão dos fatores de repulsão. É o que leva uma população a deixar determinado local. Os principais são a questão, primeiro, socioeconômico, ou seja, a questão do desemprego, subemprego e pobreza. Temos também a questão dos políticos, ou seja, perseguições, guerras e conflitos. E temos também as questões naturais, ou seja, catástrofes naturais, fenômenos cíclicos. Um exemplo, a seca. Temos também os fatores de atração, ou seja, a busca por melhores condições de vida e trabalho. Os principais são: primeiro, nós temos as migrações internas. Exemplo, a questão nacionais. Temos também as migrações externas. Um exemplo, as questões internacionais. No Brasil, há algumas regiões que são historicamente mais atrativas que outras. O principal fator responsável é o econômico, pois o modelo capitalista cria espaços privilegiados que irão atrair a população em busca de melhores condições de vida. A mobilidade em direção às grandes cidades seria a escolha mais adequada para uma população que busca uma qualidade de vida, mesmo quando se considera a enorme adversidade que essas regiões impõem aos migrantes e suas famílias. A migração busca espaço de modernidade, como se ela fosse necessária para o cidadão e importante para o desenvolvimento econômico. Na esteira das migrações internas no Brasil, com a expansão industrial da cidade de São Paulo, nos anos próximos à Segunda Guerra Mundial e nos anos subsequentes, atraiu numerosos contingentes populacionais do meio rural paulista, das cidades interioranas e de outros estados. E, simultaneamente, movimentos migratórios ocorriam da região Nordeste para a região Norte. Por volta de 1942, os nordestinos migraram para a Amazônia por causa da produção da borracha, incentivados pelo governo brasileiro. Este seria o meio encontrado pelas autoridades brasileiras para resolver o problema do desemprego e do subemprego do Nordeste, que se agravara com a seca de 1942. Em 1946, teve o auge do movimento migratório nordestino para a capital paulista, que coincide com a produção industrial após a crise do café em 1930. Entre as décadas de 1950 a 1970, a população da região Nordeste brasileira migrou fortemente em direção às áreas de industrialização de São Paulo e Rio de Janeiro, e também para o Planalto Central, no período da construção de Brasília. E nas décadas de 1970 a 1990, pessoas do Sudeste, do Sul e ainda do Nordeste migram fortemente para as regiões Norte e Centro-Oeste.
Os fatores que atraíram migrantes nesse período para o centro-oeste e norte foram a construção de rodovias, terras para agricultura, pecuária e mineração. Esses movimentos migratórios refletem uma expansão geográfica do capitalismo para a produção do excedente. E as relações de trabalho entre população local e o migrante são de exploração, pois ambos têm jeitos diferentes de se apropriar da terra. O choque cultural e socioespacial eram inevitáveis por causa das diferenças no modo de ver e fazer a vida. Hoje, as cidades grandes apresentam grande desenvolvimento econômico, político e cultural, mas expressam um cenário de violência urbana e dificuldades habitacionais, entre outros impasses para se viver nas grandes cidades, que comprometem os movimentos migratórios mais intensos. No Brasil, no decorrer do tempo, a ampliação do setor elétrico desencadeou movimentos migratórios, chamados de compulsórios, formados por trabalhadores temporários nas construções de hidrelétricas ou das populações que são obrigadas a migrar porque as barragens deslocam as mesmas do lugar que ocupam, das áreas de moradias e das terras cultiváveis. No caso dos migrantes deslocados, por construção de barragens, ocorre um desmonte da sociabilidade histórica, uma violência psicológica e também social. As consequências das migrações podem ser várias, tanto para os locais de partida quanto para os de chegada. Os locais de partida podem sofrer principalmente com a falta de mão de obra, já que há um número muitas vezes expressivo de homens e mulheres em idade de trabalho que deixam os locais. Também temos o envelhecimento precoce da população, predominando uma população de idosos, o que gera estagnação econômica. A diminuição do desemprego pela diminuição da demanda por trabalho também é uma das consequências para os locais de partida. Nos locais de chegada, a migração vai cumprir diversos papéis, que vão desde o intercâmbio cultural entre a cultura de fora e a cultura local, criando uma identidade cultural específica para os locais de chegada, como também o problema de preconceito, xenofobia sofrido por aqueles que chegam de diferentes lugares. Economicamente, os locais de chegada podem sofrer com um inchaço populacional, desemprego, falta de estrutura para atendimento das populações recém-migradas, como, por exemplo, a questão da moradia, a saúde e também a educação. Movimentos migratórios importantes foram responsáveis, por exemplo, pelo processo de favelização de grandes centros urbanos, como, por exemplo, a questão do Rio de Janeiro e a questão da Grande São Paulo. Imigração no Brasil. Região Norte, principalmente imigrantes portugueses. A partir do século XX, chegaram japoneses que começaram plantações de chá e juta e também sírios e libaneses, que chegaram à região para trabalhar com comércio. Na região Nordeste, imigrantes portugueses e africanos. Em alguns momentos, franceses e holandeses. Na região Centro-Oeste, tivemos imigrantes portugueses. Região Sudeste, principalmente imigrantes portugueses e africanos. O Rio de Janeiro e Espírito Santo
receberam também imigrantes suíços e alemães no século XIX. São Paulo recebeu italianos, espanhóis, japoneses, árabes, coreanos, chineses, bolivianos, nigerianos, angolanos e haitianos. E por último, na região sul, tivemos a migração de japoneses, alemães e eslavos. Bem, galera, ficaremos por aqui e até a próxima. Valeu!